a gente vai falar, sabe o quê? Sobre os projetos que vão começar a serem votados, porque semana que vem, dia 5, teoricamente, né, a gente começa o ano legislativo. Por que eu tô falando teoricamente? Porque vale lembrar que é uma semana antes do carnaval, tá? Mas essa semana começou o ano judiciário e na véspera da abertura desse ano legislativo, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, anunciou que algumas mudanças nas regras das eleições serão prioridades da casa. Entre os projetos que devem ser pautados em breve está o fim do direito à reeleição para cargos do Executivo. De acordo com Pacheco, o propósito é, abre aspas, colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos de 5 anos, fecha aspas. A proposta é de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e agora aguarda a relatoria da Comissão de Constituição e Justiça. Uau! O negócio vai ferver esse ano, porque nós vamos ter aí possivelmente a discussão da PEC 16 de 2019, que fala sobre mandato para os ministros do STF, e nós vamos falar de reeleição para o Executivo num ano em que a gente vai eleger executivos e os executivos municipais. E aí, quem é contra e quem é a favor da reeleição? Vai lá. Nossa, meu sangue chega a ferver quando entra essa pauta. Assim, eu sou completamente contra a reeleição. Acho que se tem uma coisa no Brasil que é uma praga, é a reeleição. Eu concordo que os mandatos deveriam ser entre 5 e 6 anos, para dar também a possibilidade dos projetos se estenderem. Por exemplo, a gente tem falado muito da posse do ministro Lewandowski agora, e aí vem com um plano de segurança para o Brasil. Quanto tempo vai durar esse plano? 3 anos. Então, assume um outro governo, se a esquerda não for reeleita, mas assume um outro governo, vem um outro plano de segurança para o Brasil. Então, eu acredito que o mandato um pouco maior, ele seja benéfico para todos. Agora, a reeleição, do jeito que a gente tem visto aqui, ela só fortalece a busca eterna pelo poder, ela fortalece o patrimonialismo, fortalece, e sim, e muito, as elites políticas. Mas eu acredito que o fato do Rodrigo Pacheco colocar isso em pauta é muito mais um jogo ali com o Congresso, um jogo com o Executivo, para tentar fortalecer e trazer de volta os olhos para o Congresso, que tem sido o maior criticado nesses últimos anos, principalmente desde que o Lula assumiu o poder. O Congresso tem sido muito criticado pela falta de proatividade do que realmente essas pautas irem para frente. Porque eles não vão votar um projeto que vá prejudicar os filhos deles, os pais deles, os tios deles que estão em mandatos. E por que eu digo isso? Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre as bancadas e aí fui pesquisar a árvore genealógica de políticos no Brasil. E agora tem aparecido muita pesquisa, inclusive falando que o Flávio Dino tem parentes desde a Velha República, né? São dinastias. Dinastias, Eu fiz um levantamento no meu doutorado que tem gente hoje que está em governo de Estado que tem parente na política desde a Velha República. E aí quando fala que teve uma renovação no Congresso Nacional, renovou 68%. Tu vai olhar ali, são os filhos, os tios, os sobrinhos que entraram no Congresso no lugar dos seus parlamentares. Então, a gente tem um Congresso extremamente patrimonialista. Vocês acham mesmo que eles vão votar uma reforma política ou uma proposta que tire eles do poder? Não vão. Então, eu acho que isso é muito mais um jogo de morde e assopra do Pacheco do que uma possibilidade de acontecer. Se acontecer, que maravilha. Eu retiro todas as coisas ruins que eu falei e as previsões pessimistas que eu tinha em relação ao Brasil, em relação ao Congresso. Eu acho que daí esse sim seria um primeiro passo, mas eu tenho que ver para crer. Mas, Deise, você acha que isso, se entrar em votação, passa principalmente nesse ano de eleição? Eu acredito que não passa não, Elaine. Tá. E você, Mônica? Eu acho muito engraçado que ele faz uma proposta que só visa o executivo. Então, ou seja, no legislativo a gente pode continuar tendo 10 mandatos seguidos. Comece que se faça uma regra que seja válida para todos. A outra coisa é assim, por que é ruim a reeleição? Porque o camarada entra, né, ou a camarada, mas em geral se elege, e aí ele já começa a pensar os acordos, os esquemas para a sua reeleição, já começa a fazer corrupção para ter dinheiro para a campanha. Isso é muito ruim, porque aí a reeleição virou o objetivo único do mandato dele.
Só que, infelizmente, eu não acho que acabar com a reeleição vai resolver isso. Porque o cara, em vez de ele estar construindo para se reeleger, ele vai estar construindo para eleger o filho, ou o melhor amigo, ou o comparsa dele do grupo político. E tem outra coisa que a gente esquece. A única forma do eleitor dizer para o mandatário, especialmente no executivo, que ele gostou do que foi feito, é pela reeleição. A reeleição existe por um motivo, que é a sociedade poder dizer o que você fez foi o que nós queríamos. Então, continue a fazer os projetos. Não é transformar em mandatos de 6, 7 anos para ele ter mais tempo para fazer. Não, ele que se submeta de novo às urnas e se ele fez um bom trabalho, ele será reeleito. Mas o problema no Brasil é que a reeleição não é a consequência de um bom mandato, e sim o objetivo único de todo mundo que está no poder. Mas esse é que é o problema. Desvirtuada no meio do caminho. Mas, Mônica, você não acha, assim, que o sujeito, quando é reeleito, tem a sensação que chega no segundo mandato, ele fica meio... já fui reeleito. Mas é porque aí ele acaba relaxando e não fazendo. No Brasil é isso. No Brasil, o objetivo dele era a reeleição. Conquistou a reeleição, pronto, eu fiz o que eu precisava. Então, o primeiro mandato ele não fez nada porque ele estava construindo a reeleção. E no segundo ele não faz nada porque ele está reeleito. Você é mais reeleito mesmo, porque eu não tenho o terceiro mandato. A reeleição, ela... então... Não, por favor, Ana, imagina. Não, ele vai falar depois da Ana, porque depois ele vai mudar de opinião. Não, a reeleição, ela surgiu para que os governantes pudessem continuar um bom trabalho. Então, 4 anos é um tempo razoável, mas se você pensar em obras de grande planejamento, por exemplo, um PAC, que são 20 anos, é um período curto, né? Então, a reeleição surgiu, e aí eu concordo com a Mônica, que ela é a maior prova de que você fez um bom governo, você ser reeleito, você ter o seu eleitorado confirmando, querendo que você continue o seu trabalho. E isso é muito importante, porque se uma pessoa é eleita e ela começa a construir um bom trabalho e ela não vai resolver nenhum dos grandes problemas que a gente tem hoje, seja qualquer das esferas legislativas, das esferas do executivo que a gente tem hoje, em 4 anos. É óbvio que não vai. Então, a possibilidade dela se reeleger vem como se fosse uma prova do meio do semestre ali, né, para os alunos no ensino médio. Então, aqui já é um primeiro termômetro, eu vou continuar seguindo o meu caminho. Não tá dando certo, não tá dando resultado nenhum, vamos recalcular a rota e escolher outro candidato. Só que na prática, como muitas coisas que a gente vê no Brasil, isso foi desvirtuado e acaba se tornando o fim e não o meio. Então, eu quero a reeleição. Não é que eu quero continuar construindo um projeto e para isso eu serei reeleito. E aí que a gente está com esse problemão. Eu posso só fazer uma parte, Elaine? A reeleição ela surgiu no Brasil porque o Fernando Henrique Cardoso queria se manter no poder através de uma compra de votos, que depois foi colocada na Folha de São Paulo através dos grampos telefônicos e foi uma das maiores... foi o primeiro mensalão que a gente viu, né? Foi a emenda da reeleição. Então, ela não teve, de novo, um princípio de ouro. Por isso que eu sou tão pessimista em relação às coisas no Brasil. Eu concordo, em parte, com o que a Mônica falou, que a reeleição ela deveria servir para que o mandatário colocasse o seu cargo à prova e, se as pessoas gostarem, colocam ele. Mas olha como ela surgiu no Brasil já através de compra de votos no Congresso Nacional. Então, isso não tem como dar certo. Se a gente tivesse parlamentares que estivessem dispostos a fazer alguma coisa, ok. Mas do jeito que a coisa é aqui no Brasil, é só pelo poder. Aí eu concordo com a Mônica. Mas daí o povo responde, porque não teriam reeleito. Não responde. Olha o Congresso aí, 68%. Então foi votando em quem deu cesta básica. Porque as pessoas rejeitam a política por causa disso. Porque desde o início a gente teve uma abertura democrática em 85 que foi extremamente comemorada e logo depois a gente já teve um impeachment. E a gente tem 40 anos de democracia, a gente teve 2 quebras institucionais e tem pelo menos a tentativa de outras 3. Então, o que as pessoas fazem? Elas se afastam disso e o mal político se beneficia. Sabe? Então, eu concordo em partes com tudo que vocês falaram, assim, mas o meu pessimismo é porque tudo que começa aqui no Brasil, que eles dizem que tem um princípio de ouro, não tem. A própria reeleição, ela não foi para colocar um projeto para o mandatário desenvolver para o Brasil, ela foi simplesmente uma compra de votos porque alguém que estava no poder queria se perpetuar no poder. Você, legal, João. Eu vou concordar com todas vocês. João, você hoje está muito forte. Não, mas eu vou concordar e forçar algumas coisas. Eu acho que, como a Deise falou no começo, eu acho que é a moeda de troca do Pacheco. Então, isso aqui ele vai pressionar o governo, enfim, e não vai andar isso daqui. Como a Mônica falou, eu acho que... Não, e outra coisa, a gente dá muito poder, a gente dá muita importância para o Executivo e muito pouca para o Legislativo. A gente tem que falar mais sobre o Legislativo. Eu sempre falo isso. A gente não lembra em quem a gente votou para vereador, para deputado estadual e para deputado federal.
Federal. Ontem eu falei isso, né, Deise? Falei, se duvidar, 99% da população não sabe exatamente, quem e o poder votou. está lá hoje. E aí, o que eu acho que a gente teria que discutir? Voto distrital, para você votar no seu distrito e você cobrar aquela pessoa que você votou, porque ela vai olhar para o seu distrito. Então, teria que falar de voto distrital, teria que falar de emendas parlamentares. Eu sou favorável que tenha? Tem. Mas aí tem um voto distrital, ele vai ter que colocar aquele dinheiro lá. Não essa bagunça que começou nos últimos anos. Explica para quem está em casa e que não sabe o que é o voto distrital. O voto distrital, e aqui tem várias jurídicas para falar melhor do que eu, mas é você dividir os locais em distritos e você vota em alguém que está representando o seu distrito. Quando você vai votar, por exemplo, para deputado federal, eu vou votar em alguém que vai estar concorrendo pelo estado de São Paulo. Então, essa pessoa está olhando para... Ela vai tentar pegar mas votos... Mas hoje já é assim. Sim, mas não, aí o distrital é alguém do seu distrito, é alguém do meu bairro, dos 3 bairros do lado. É alguém que eu posso conhecer, que eu posso cobrar. Quer explicar, Aninha? Não. Então tá, então explica. Na verdade, você vai mapear, por exemplo, você falou do estado de São Paulo. A gente vai dividir o estado de São Paulo em distritos. Perfeito. Né? A gente vai cortar ele igual uma pizza e aí aquele candidato será eleito por aquele distrito, por aquela fatia, né, do estado onde ele é candidato. Isso, inclusive, torna as campanhas, né, políticas mais baratas, porque você não precisa fazer uma ampla campanha, você vai fazer localizada dentro daquela região onde você é candidato. E uma cobrança muito maior, porque você sabe que aquela pessoa foi que está representando aqueles bairros, ou aquele bairro que você está, enfim. Então, fica muito mais direta a cobrança, é mais barato e você consegue controlar. Seria mais ou menos, o sujeito que está nos vendo em Minas, seria um candidato na Zona da Mata, aqui em São Paulo, alguém da região do Vale do Paraíba, o sujeito vai ser candidato naquela região. Aí vocês vão dizer, não, mas hoje o candidato geralmente já tem os seus currais eleitorais, que a gente chama, que é justamente esse distrito. Mas ele acaba fazendo uma ampla campanha, porque ele pode abarcar, né, votos de outras regiões. E a ideia com o voto distrital é que ele não possa fazer isso. Ele só vão ser contabilizados, o nominho dele só vai aparecer ali. Por exemplo, se houvesse aqui o voto distrital no Vale do Paraíba, né, em Minas, na Zona da Mata. Então, é regionalizado, é um voto regionalizado, só para quem está em casa não sabe o que é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se a gente for pegar quantas pessoas são latifundiárias hoje no Brasil? Não são muitas, são 100 mil, 200 mil, enfim. Mais da metade do Congresso é da bancada ruralista. Mas isso é porque o agro dá comida para o povo todo. A soja é exportada para a China. O MST planta comida. Enfim, então eu acho que se você tivesse um voto distrital, a bancada ruralista, ela não teria essa força toda. Ela tem por quê? Porque tem grana envolvida nisso. Tá, mas agora também vamos ser não, assim, mas é só realista. Porque o João me tirou da pauta. Toda vez. A gente tava falando da reeleição. O que você foi com o voto distrital? Eu trouxe... Eu já ia falar da reforma política. Exato. Não, é porque para mim o ponto é o seguinte... Eu fiquei agora pensando em que momento eu saí da reeleição para ir pro voto distrital. Quando a Mônica falou da importância do legislativo e que a gente tem que discutir isso aqui no legislativo também. Tá. Não adianta a gente falar assim, legal, vamos falar do executivo, mas a gente ignora o resto. Que ok, se a gente continuar com esse congresso, gente, ninguém vai fazer milagre. Na verdade, se você pensar friamente, o problema é muito mais intrínseco no Congresso do que propriamente no Executivo. Exato. Porque existe muito menos Você não governa sem o mobilidade, Congresso, né? você não governa, independente de quem seja. A gente já não vive um presidencialismo há muito tempo. Alguém discorda? Não. Né? A gente não Quem tem manda no mais Brasil é o presidente da presidencialismo. Exato, olha o poder que o Lira tem. É o parlamento. Agora passa esse projeto de acabar com a reeleição. Você acha que passa? Eu acho que não passa, eu acho que ele só está usando isso aqui para um joguinho político de moeda de troca. Eu não sei, porque eu acho que se não tocar no deles... É mais... entendeu? Não vai tocar no deles. É mais algo que eles vão utilizar para conseguir forçar eventuais candidatos a prometerem mais para o Congresso, mas sem mexer no deles. Olha que coisa maravilhosa. Não, e teve alguém que falou, agora não lembro quem de vocês falou, que isso aqui vai valer para prefeito. Esses lugares, o prefeito elege, se reelege... Sim, elege o filho, o sobrinho, a tia, o primo. Sim, sem dúvida alguma. Bom...